Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Então, na aula de hoje eu resolvi me falar aqui sobre as teorias de Piaget, Jean Piaget, né? Para quem estuda aí pedagogia e também estuda em outros cursos, tem alguns cursos que exigem também um conhecimento, às vezes, de alguns profissionais. E hoje eu vim trazer aqui para vocês sobre Jean Piaget, que nasceu em 1886 e faleceu em 1980, aos 84 anos que ele faleceu. Para quem não sabe, o Jean Piaget ele desenvolveu uma das teorias cognitivas mais famosas que existe. E os seus estudos ele ainda é bem utilizado hoje em dia pelos profissionais. Suas teorias, né, na verdade. Tô indo aqui pro lado, pessoal, que eu fiz um breve resumo para estar falando aqui para vocês. Porque o conteúdo de Jean Piaget é muito abrangente, é muita coisa, é muito grande, é muito estudo para fazer. Mas eu fiz o estudo e trouxe aqui para vocês uma breve fala. Então, gente, para o Jean Piaget, o aprendizado ele é construído pela criança durante sua relação com objetos e pessoas, ainda na fase de crescimento, tá? Essa ideia é a base da teoria chamada construtivismo. É quando a criança ainda está em fase de crescimento e, e com essa fase, ele foi observando, ele fez um estudo observando cada faixa etária das crianças. Cada nova descoberta é assimilada e acomodada junto ao que a criança já conhecia do mundo e tornando-se cada vez mais amplo. Então, pessoal, como eu acabei de falar para vocês, para essa construção desse trabalho, ele mudou para cada faixa etária. Ele estudou cada faixa etária e também os ambientes no qual as crianças estavam influenciadas, se era na escola, se era em casa, entendeu? Sendo assim, Jean Piaget desenvolveu o desenvolvimento cognitivo em 4 etapas. O primeiro, que é o sensorial, o simbólico, o concreto e o formal. Esses são os 4 estágios de Piaget, que também a gente chama de outros nomes. Tem sensório motor, pré-operatório, operacional e o operacional concreto e o formal, tá? Então, como eu falei para vocês, cada fase dessa é uma idade. Por exemplo, o sensório motor, que é o sensorial, que eu tinha falado lá no início também, ele a faixa etária é de 0 a 2 anos. As características que foram observadas por Jean Piaget foram as seguintes. O sensório motor de 0 a 2 anos, a criança aprende a exploração e a administração de reflexo e movimentos de sensações. Faz parte, tipo, uma ideia, jogar coisas no chão e levar objetos à boca. Ou seja, a criança, um exemplo, ela pegou uma bolinha ali no chão, ela vai levar aquele movimento para colocar ali na boca, ele vai pegar aquele movimento para jogar a bolinha e por isso aí vai. E também temos o segundo desenvolvimento cognitivo, que é a fase pré-operatório ou simbólico que eu falei para vocês também no início. A idade é de 2 a 7 anos. As características desse pré-operatório são o seguinte: o domínio da linguagem, egocentrismo, confusão entre realidade e fantasia e pensamento intuitivo. Essa é a fase em que a criança ela pensa muito, ela fala muito, ela brinca muito, ela corre muito. É aquela criança elétrica que não para nunca, sabe? E uma das coisas que faz parte disso é a criança, não fui eu, foi minha mãe. É muito faz de conta, sabe? É muita
fantasia, tipo assim, eu sou um super-herói, eu sei voar, não fui eu que falei isso, foi ciclano. Então a criança vai usando a imaginação, a fala, né, a dicção. Na fase operacional concreto, que é de 7 a 12 anos, aí começa a capacidade de empatia, raciocínio mais lógico, compreensão matemáticas, aprende com apoio de experiências concretas, foco no presente e estabelece relações entre conceitos e aprendizagem. O que acontece nessa fase? É quando a criança começa a pensar mais. Ela tem mais raciocínio, tipo, ela já sabe diferenciar a fase de fantasia para a realidade. É a fase que ocorre mais os questionamentos da vida, né? É a fase que a criança começa a questionar mais as coisas e começa a perguntar tanta coisa, gente, sabe? E por aí vai. E por último, temos a operacional formal, que é a partir de 12 anos. É de 12 anos para frente, é o resto da vida isso aí, já essa fase. Que é a formulação de hipóteses, né? É onde a pessoa ela deixa de fantasiar, ela deixa às vezes de tipo assim, gente. Lá no início, na fase pré-operatória ou simbólica, é onde a criança começa a conhecer as coisas. Ela começa a conhecer os movimentos, começa a conhecer as falas, né? E a partir dos 12 anos você já sabe o quê? Já sabe falar, já sabe pensar, você já sabe raciocinar, isso pode dar certo, isso pode dar errado, entendeu? É uma fase em que a criança, ou o adulto mesmo, já pensa, né? Com seus próprios pensamentos, já sabe bolar ideias, planejamentos daquilo que pode dar certo, daquilo que pode dar errado. Então, essa é a fase operacional formal. E agora, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês outra coisa. O que fazer quando há o atraso nessas 4 fases que eu acabei de falar para vocês? O desenvolvimento infantil é um processo contínuo, segundo Piaget. Os 4 estágios são parte natural do nosso crescimento. Ou seja, se você faz um estudo para observar isso, você vai perceber essa mudança no desenvolvimento das crianças. Mas, mesmo que você não faça um estudo, você não pare para observar, você vai ver essa etapa, você vai ver que a criança cresce, ela passa por todos esses processos. A fase de conhecimento, do tato, a fase da fala, de dizer que foi ela que fez ou que não foi ela que fez, a fase da fantasia e por aí vamos. Então, caso o seu filho esteja atrasado em comparação aos colegas de classe ou irmãos, entenda que a criança não tem um tempo cronometrado para o desenvolvimento. Vocês já perceberam que tem crianças que demoram a andar, demoram a falar? Isso faz parte também, né? Porque ninguém é igual a ninguém, cada um é diferente. Cada um tem uma etapa. Porém, fique atento a dificuldades e atrasos visíveis em algumas áreas, como comunicação e motricidade. Nesse caso, o ideal é buscar até uma ajuda, pessoal, né? Ou conversar com os professores para eles saberem lhe orientar sobre esses acontecimentos, né? Porque às vezes, se a criança demora muito na fala ou demora muito nos movimentos, porque até a criança falar tem uma etapa, tem uma idade. Até a criança andar também tem outra idade. Então, se ela não faz nada disso nunca, então tem alguma coisa, algum problema, tá acontecendo alguma coisa. Então, tem que buscar uma ajuda, entendeu, pessoal? Então é
isso, pessoal. Trouxe aqui para vocês um breve resuminho sobre Jean Piaget. Isso porque, gente, o assunto é muito longo e eu vou trazer mais aulas sobre Jean Piaget, mais continuidades, tá bom? Prometo que a aula será mais extensa sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo para o canal. Beijinhos para vocês.